explicado de várias formas, né? Ele é um termo que foi meio que denominado por um cara que estudava bastante game design nos anos 80, ele fez um livro sobre isso. E é um termo muito abrangente que pode dizer como o jogador, ele diz, a definição mais ou menos dele seria o sentimento que o jogador tem ao interagir com o seu jogo, né? E ligado muito à imersão dele no mundo do jogo. Essa imersão pode ser dada tanto por o input, né? Então por exemplo, o jeito que o jogador interage com o seu jogo. Controle, teclado, no caso de máquinas de arcade, aquele joystickzinho, pode ser de várias formas, né? Depende muito do jogo que você está fazendo. O Game Feel também passa muito pela responsividade, ou seja, dado que você deu uma entrada para esse jogo, você deu um input, por exemplo, você apertou um botão do controle, o seu jogo tem que responder àquela entrada de forma adequada e satisfatória para o jogador, né? Então, essa é uma parte muito importante porque o jogador tem que se sentir satisfeito ao fazer as ações do seu jogo. Ele tem que se sentir satisfeito a pular, quando ele pula, quando ele se movimenta, quando ele atira, entre outras coisas. E por fim a estética, né? Quanto mais a estética for integrada ao mundo do jogo, mais o jogador vai se sentir imerso. Então tudo isso contribui muito para o Game Feel, certo? E aí, como obter o Game Feel? Existem várias partes do desenvolvimento, todas as partes podem contribuir para o Game Feel, e isso é feito utilizando o polimento, né? Você pode fazer o polimento em todas essas áreas. Hoje a gente vai falar especificamente de 3, programação, arte e game design, porque a parte de música vai ser na palestra que vai ter amanhã, 9h30 da manhã, palestra sonorização do seu jogo, onde eu vou falar de música e de vários outros aspectos, não só de polimento, vou falar vários aspectos de como é fazer música para jogos, né? Hoje nós vamos lidar apenas com esses 3 aí. Bem, então, polimento. O que é polimento? Polimento são pequenas coisas que você pode fazer no seu jogo para aumentar o Game Feel. Como discutimos, são coisas que você pode fazer no input do jogo, você pode fazer na estética do jogo, você pode fazer na responsividade do seu jogo. Um exemplo muito claro está aqui, é o Mega Man deslizando através dessa parede. Então, quando ele desliza, solta uma pequena fumacinha do lado. Isso indica que ele está tendo alguma resistência, né? Então, esse é um polimento de arte. Apenas exemplificando. Começar falando de programação, que é a minha área principal. Programação, várias coisas podem ser feitas para o polimento. A principal delas, que eu diria, é você usar smoothing, né? Que é como se fosse suavizar, né? Você pode suavizar um movimento. Porque às vezes você vê um jogo e o movimento está tipo... quem é programador vai entender mais um pouco isso, né? Você anda e aí parece tudo meio retão, assim, não parece natural. O movimento, por exemplo, se eu andar daqui para cá, eu não vou começar na mesma velocidade, entendeu? Eu começo a andar numa velocidade menor, eu atinjo uma velocidade maior no meio do percurso e depois eu atinjo uma velocidade menor no final, né? E aí, o que é esse LURP? LURP é nada mais, nada menos que interpolação linear. O que é a interpolação linear? A gente tem aqui um gráfico, basicamente essa aqui é a trajetória. O que a interpolação linear faz é dar um ponto no meio dessa trajetória, esse ponto aqui, e ele recebe um parâmetro que vai de 0 a 1. Esse parâmetro que vai de 0 a 1, ele indica qual vai ser a posição desse ponto no meio do trajeto. Então, por exemplo, se fosse 10%, esse ponto estaria aqui. Esse ponto aqui está em 50%, né? Ele poderia estar em 90%. E por que a gente utiliza o LERP? Porque você pode usar essa função para suavizar movimentos. Eu vou mostrar no próximo slide, mas tem uma coisa muito legal que você pode fazer, que eu indico todo mundo que é programador e quer dar uma chance, né, para polimento e tal, e para LURP, utilizar esse link aqui chamado LURP Like a Pro, onde ele indica todos os passos. Ele faz em Unity, mas você pode estender isso para qualquer linguagem ou qualquer engine que você está fazendo. Ele indica como você pode fazer o LURP, como você pode usar funções para deixar
o LURP melhor, você pode customizar, você pode fazer várias coisas. Então, qualquer coisa, o link é esse aí. Entrem lá, vocês vão gostar muito. Para exemplificar o LURP, a gente tem o movimento normal. Como eu disse, o movimento normal ele tem a mesma velocidade do início ao fim. Isso não parece natural, né? Já esse aqui do meio, que tem o LURP, ele começa devagar e depois ele fica rápido. Ele tem só o easy in. Você poderia colocar um easy out também, onde ele, quando ele vai parar, ele também desacelera. Entendeu? Entre outras coisas que você pode fazer, se você quer uma customização, por exemplo, esse ele anda para frente enquanto oscila para trás e para frente ao mesmo tempo. Isso é uma coisa. Outras coisas que você pode fazer, aí já são assim, polimento você pode dar em várias coisas do seu jogo. Tudo que você puder fazer para que o jogo fique mais interessante e mais natural ao jogador é bem-vindo. Então um exemplo que eu trouxe aqui, ainda com relação à programação, é a customização de text box. O que é? Aquela caixinha de texto. A maioria dos jogos tem só um texto padrão, né, com uma fonte escolhida pelo jogador e o texto passa. O Undertale é um exemplo de um jogo que quebra um pouco isso. Cada personagem ele tem uma fonte diferente, ele tem um barulho diferente. Eu vou tentar colocar aqui para vocês ouvirem. Deixa eu botar um pouco perto da caixa aqui. Então, vocês podem ver nesse exemplo que tanto o barulho do texto de um personagem para o outro muda, como o estilo da fonte. O estilo do Sans, que é o primeiro personagem, ele sempre digita em letras minúsculas em outra fonte, e a fonte do Papyrus, que é o segundo personagem, tá sempre, ela é uma fonte mais cartunesca, eu diria, né? Você pode assumir um pouco da personalidade dos personagens apenas pela fonte, sendo que é um jogo que não tem fala, entendeu? Então são aspectos que você pode colocar para humanizar, né? Cartoonizar um pouco o seu jogo. Você pode dar a entender coisas do seu mundo por meio de várias formas, né? Uma delas é essa, de forma bem criativa. Outra muito legal para programação são partículas. Esse está um pouco escuro, não sei se vai dar para ver, mas esse é o Hollow Knight. Essa é uma fase que existem várias folhas no chão e conforme você vai passando, as folhas vão levantando atrás de você. Quando você também dá um dash, as folhas sobem. É que o GIF aqui está bem escuro, não sei se vai dar para ver, mas depois vocês procurem. Hollow Knight eu diria que é o melhor exemplo que eu conheço de partícula, de uso de partículas no mundo, né? Tanto a explosão aí, você pode ver quando você mata um inimigo, tudo é muito satisfatório. Você dar um dash nesse jogo é muito legal, entendeu? Podemos passar um pouco agora para a parte de câmera, não essa aí, essa é uma piada sem graça, horrível. Essa aqui, eu acho que é o top 1 dos polimentos famosos, que é o famoso camera shake. O que acontece? Quando ele geralmente é usado para dar uma sensação de impacto. Então, por exemplo, quando você dá um tiro, é bom você usar a câmera shake. Aqui nessa batalha, toda vez que o boss ele dá um golpe e ele bate no chão, por exemplo, a câmera treme. Isso dá uma sensação de que o golpe dele é pesado e que faz como se fosse uma onda de choque, né? E mexe tudo. E isso deixa tudo mais satisfatório também. Dá a impressão de que o boss ele é muito forte, né? Outra coisa que pode ser comentado sobre câmera também é a posição da câmera. Aqui não sei se está dando para ver direito, mas esse é um screenshot do jogo Super Meat Boy. E geralmente os jogos deixam a câmera centralizada no player, né? Mas não é sempre que isso é vantajoso. Porque, por exemplo, aqui nessa cena tem o boss que fica aqui na parte de baixo. Esse boss ele consiste em ele vai subindo e você tem que ir escapando dele subindo nas outras plataformas. O player está bem aqui, então a câmera está sempre centralizada no boss. Por quê? Você não precisa ver o seu player. E ela também está... o boss ele está para baixo. Por quê? Porque você precisa ver o mapa acima de você para você traçar a sua rota de fuga. Então, assim, é muito óbvio, né? Qual é o que o jogo quer que você faça. Ele quer que você preste atenção em cima e não, de fato, no boss ou no player, entendeu? Ele quer que você preste atenção no caminho. Então, mais uma vez, é o jogo te dizendo o que fazer, só que sem necessariamente falar para você, suba por aqui, entendeu? São coisas que você pode colocar no seu jogo que vão melhorar em muito
ao invés de você colocar 1000 textos falando para o jogador o que fazer. Por último, com relação à câmera, temos aí o slow motion na morte, que é usado para dar impacto sempre. Então, num exemplo famoso, o GTA V sempre dá um slow motion quando você morre. E também dá um fundo preto e branco para a câmera. Dessa forma, o jogador percebe de fato, eu fiz alguma coisa de errado, algo aconteceu. E aí ele sabe que ele morreu. De programação é isso. Agora partiremos para game design. Game design tem vários exemplos muito famosos, mas um que eu gosto bastante, para mim é o meu preferido, é o Mega Man X. O Mega Man X, o que acontece com ele? A primeira fase, especificamente essa fase introdutória, ela te mostra tudo que você pode fazer no jogo sem dar nenhum comando. Não existe nenhuma caixinha de texto, nada de tutorial. O jogo te ensina sozinho, sem falar nada para você. E isso é ótimo. Você tem que buscar isso nos seus jogos. Não coloque 1000 páginas de tutorial para o seu jogador, porque ele não vai ler e depois ele vai jogar e vai reclamar que não soube de nada, entendeu? Então, essa é uma parte bem importante. Aqui eu separei alguns prints dessa fase, eu poderia falar, sei lá, por horas e horas sobre essa fase aqui do Mega Man. E o que acontece é que essa fase ela é toda pensada para que o jogador, como eu já disse, aprenda todas as mecânicas. Aqui você pode exemplificar, temos o X aqui, que é o principal, e temos esses inimigos aqui. Esses inimigos eles são colocados aqui especificamente para dizer que o jogador, nem sempre todos os inimigos podem ser atingidos em todos os lugares. Esse inimigo aqui ele tem esses espinhos aqui, que quando eles batem, eles caem no chão aqui, né? E ele quebra um pouco do chão, então ele fala, e isso acontece antes de você chegar aqui. Então ele fala para o jogador assim, você vai tomar dano se você passar embaixo dele. O jogador já sabe disso antes dele chegar lá perto. Então, dessa forma, se o jogador tomar dano, a culpa é dele. A culpa não é do jogo que disse que não avisou para ele que ele se machucaria. E a outra coisa é a questão da hitbox mesmo. Se você atirar enquanto isso aqui cai, ele não toma dano. Então ele te ensina, nem são sempre todos os inimigos tomam dano em todas as partes do corpo. Às vezes ele tem um sweet spot específico. Tem outro inimigo que ensina isso melhor depois, que é um que tem umas pernas gigantes e ele tem um corpinho redondo assim. E ele só toma dano na parte redonda. Outra coisa muito interessante é essa parte do jogo. Essa aí eu acho que é a minha predileta. Você vai avançando na fase e a partir de um certo momento do jogo você tem que lutar contra esse bichão aqui, é como se fosse um besouro, né? E quando você derrota ele, o chão ao seu lado cai. E ele cai e vocês podem perceber que existe um pequeno espaço aqui, né? Um gap. Por que esse gap existe? Porque o jogador, você não sabe ainda, né? Mas o Mega Man ele pode pular através das paredes. E por que esse gap? Porque a única coisa que você pode fazer, se você não sabia nem que você pode pular, a única coisa que você sabe fazer é andar para a direita. Se você andar para a direita, você vai cair aqui. E mesmo que você não saiba os inputs, né, você vai apertar todos os botões. Eventualmente você vai aprender que você pode pular, senão você não vai sair daqui. E aí quando você pula, o que acontece é aquela primeira animação que eu mostrei, né? Ele mostra o Mega Man deslizando aqui nessa parede. E aí com isso, você sabe que o Mega Man, enquanto ele desliza na parede, você pode apertar algum outro botão. E aí quando você faz isso, ele pula na parede. Então você descobre que o Mega Man pode dar um wall jump. Mais uma vez, sem nenhum texto, sem nada escrito. Então assim, essa fase assim, e isso entrando um pouco no aspecto da palestra do Gabriel de ontem, de game design também, esse aqui ele te ensinou a mecânica. Aqui do lado tem um bônus. Esse bônus serve para você masterizar essa mecânica, né? Então, fala, beleza, você aprendeu, mas você quer masterizar essa mecânica, eu tenho um prêmio aqui para você. Esse aqui, ele enche sua vida, né? Então, ele te incentiva a treinar essa mecânica para ganhar uma recompensa. Então, assim, Mega Man X é o meu jogo assim, preferido nessa questão de game design, é um jogo muito bom para isso. Agora mostrando um pouco de coisas que a gente fez na Magic Pixel. Eu estava falando daquela primeira Game Jam que a gente fez. Esse é o jogo Vortex, que é baseado... o tema dessa Game Jam era literatura e história em quadrinhos. E aí foi feito um jogo sobre o Sandman, né? Isso aqui são quadrinhos, e aí o jogador vai através dos quadrinhos.
Por que eu estou mostrando isso? Isso é uma coisa que pode parecer apenas de estética, mas é um elemento de game design muito importante. Você tinha essa bolinha aqui, que te seguia. Você tinha que pegar outros orbes para que essa bolinha brilhasse mais. Essa bolinha é toda a sua iluminação. E conforme você vai andando e você não pega nada, essa bolinha vai diminuindo, diminuindo, e você consegue ver menos e menos do jogo. A partir do momento que se ela chegar a apagar completamente, você morreu. Então ela é como se fosse seu life, mas também é sua iluminação do jogo. Então assim, foi um aspecto muito interessante, foi trabalhar nessa gen, porque ele funciona em vários lugares, né? Não só como game design, mas também como arte, como programação. Então esse é um exemplo muito legal, na minha opinião. Agora, só um pouquinho sobre arte, não é minha área, essa é a área do LG, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que pode ser feito. Animações idle são muito legais para você adicionar vida ao seu jogo. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo do Mario 64, que se ele ficar parado muito tempo, ele dorme. E aí, isso é muito legal porque, exatamente, se você parar na vida real, você ficar, sei lá, 30 segundos, ele fica 30 segundos, mas se você ficar parado muito tempo, você vai dormir, entendeu? Então, isso atribui um realismo, não é exatamente um realismo, mas atribui uma personalidade ao seu personagem e ao seu jogo, entendeu? Então são coisas legais. Outra coisa são animações situacionais. Esse é um exemplo do jogo Cuphead. E esse jogo é sensacional nesse aspecto. Ele tem várias animações que só acontecem uma vez no jogo. Então, assim, são animações que com certeza deram muito trabalho para fazer. Mas todas elas agregam, mais uma vez, a personalidade e ao universo do jogo. A estética do jogo, né? Aí, passando um pouco aqui para animação, temos esse livro aí que é o Illusion of Life, foi escrito por dois artistas da Disney, onde eles estabelecem os 12 princípios da animação, que são utilizados hoje como a bíblia dos animadores, né? Aqui temos apenas um exemplo, que é o Squat and Stretch, que quando você pode ver que quando o objeto cai, né, ele é como se tivesse a gravidade nele. Então, o que acontece? Ele amassa embaixo e depois ele alonga, né? Aí agora, passando para a música, mentira, só amanhã, porque a palestra vai acabar agora, porque amanhã eu vou dar uma palestra muito mais elaborada sobre sonorização do seu jogo. Ela vai ser às 9h30 da manhã, e eu vou falar tanto desses aspectos de polimento com relação à música, quanto a outros aspectos de quem quer começar a fazer música para jogos, porque às vezes as pessoas acham que é muito complexo, né? Que não tem como, eu preciso de 1 milhão de instrumentos, eu preciso de equipamento, preciso de controlador, e eu vou mostrar que não é nada disso. Você precisa apenas de um computador e vontade. Bom, é isso aí. Muito obrigado.